Entity Framework. Vamos dizer que você, poxa, eu quero mexer com Entity Framework. Exemplo, Entity Framework. Ajuda no desenvolvimento? Demais. É bom? É performático? Sim, é. Só não me faz um trabalho errado que você vai se atrapalhar todo e atrapalhar nós, né? Aí as pessoas acham que o Entity Framework é ruim. Demanda às vezes um pouquinho de tempo. Quando você vai trabalhar com Entity Framework, você tem que instalar o Entity Framework que ele não está na sua máquina. Agora, eu vou separar um código aqui numa classe. Você vai usar o Nugget e vai procurar um cara chamado Entity Framework. Cuidado, né? Porque agora você tem muitas DLLs específicas do .NET Core, tá? Então, toma cuidado quando você for baixar. Aqui, ó, trocentas, viu? Várias coisas você consegue só baixar a DLL específica que você quer utilizar no teu sistema para alguma funcionalidade específica. No nosso caso, nós vamos usar o Entity Framework. Mas como eu falei, olha, apareceu o Entity Framework Core, tá vendo? Ó, Core e tal, então toma cuidado. O nosso vai ser esse aqui, ó, Entity Framework, beleza? O meu já está instalado. Vai clicar em instalar, vai aceitar e assim por diante. Feito isso, eu vou apresentar para vocês o que eu copiei ali separado, porque como é que a gente faz? E aí é meio passo a passo, tá? Eu vou criar aqui fora, só para vocês verem, mas já está criado ali em cima. Ó. Então você vai criar uma classe, em qualquer outro lugar. Eu vou fazer separado, só para vocês verem, tá? Classe. E aí eu vou falar assim, ó. Contexto, minha aula. E aí, como você importou o Entity Framework para o teu projeto, aí você herda de um cara chamado DB Context. Aí ele vai estar assim com problema, você clica com o botão direito e procura o que dá para você fazer. Ele fala, pô, adiciona aí o using system.data.entity. Você fala, beleza, importei. Feito isso, o Entity Framework ele é um mapeador das suas tabelas. Dá para manipular de forma diferente? Dá. Vai apresentar isso? Não. Vamos fazer o simples. Vamos apresentar o simples. Então, a gente vai olhar para a nossa tabela, tá? Mas se você quer se aprofundar nisso, corre atrás de API Fluent, que chama API Fluent, Fluent API, acho que é isso. Que você vai conseguir fazer algumas configurações específicas para o teu banco de dados. Para o nosso contexto, nós precisamos passar a conexão do banco de dados. A conexão, quando se instala o Entity Framework, e aí todas as conexões, são sempre recomendáveis você deixar ela num arquivo de configuração. Né? Se você estiver fazendo na internet, um webconfig, se bem que depende, agora no .NET Core, né, você vai ter o appconfig. Beleza, aqui nós temos o app.config, no qual eu deixei a string de conexão aqui, ó. Tá bom? Então aqui é um webconfig que tem uma estrutura XML e até mesmo ele tem uma ordem de alguns caras aí. E aí eu coloquei aqui a nossa string de conexão. Então vou lá pegar a string de conexão. Aí eu copio aqui pra gente. Para as operações do Entity Framework, a gente precisa que a nossa tabela tenha uma chave. Para que vocês possam entender, eu criei aqui essa classe e nós temos que aplicar ela no contexto. Então eu mando um public db7 e esse db7 é um cara do Entity Framework e eu estou falando para ele, cara, sabe essa classe aí, data? Então, datas, ela é uma tabela que eu quero interagir dentro do meu contexto. Legal? Deu para entender a ligação? A conexão podia estar aqui? Podia, mas não é, né? Deixa ela lá na string de conexão, que é uma coisa bem legal para você. Depois você pode criar o teu contexto, herdando do DB Context. E aqui eu tenho trocentas tabelas. Vai colocar trocentas tabelas aqui no teu contexto. Legal? Essa é a criação do contexto. Eu vou utilizar o que a gente já tem. Isso se o form design não ficar ruim. Não ficou. Beleza? E eu vou executar. Olha a quantidade de coisas que a gente consegue fazer de forma simples.
com o Entity Framework é gigante. Vocês vão ver nos códigos, carregar dados. Diferentemente do dataset, ele não está lendo em memória não, ele está indo na base de dados ler, tá bom? Vamos olhar aqui, Shift F7. Como é que eu fiz isso? Depois de eu ter o meu contexto e eu ter a minha classe, ou as minhas classes, que seriam as minhas tabelas, e toda vez eu faço assim, quer dizer o quê? Existem meios de você criar classes que não seja igual à tabela? Existe, você consegue manipular isso de diversas formas. Vamos ver aqui então, o que eu fiz no carregar dados. 2 cliques, e eu cliquei aqui e gerei o tal do buscar. Ok. No buscar, eu estou fazendo o que você pode fazer lá no meu primeiro exemplo, que eu deixei a conexão aberta e só fechei quando o formulário ele fechava, que eu falo, não é recomendável. Uma das coisas que dá para você fazer, mas cada caso é um caso. Então não saiam daqui falando, o Dida falou que assim é o jeito certo de se trabalhar. Não, o Dida falou o que o C Sharp tem de ferramenta para você interagir com bancos de dados. Ponto. Não estou falando da melhor forma, da forma mais performática, até porque cada cenário é um cenário. Mas vamos voltar aqui. Ó. Quando você utiliza o using, e a gente já viu isso naquela aula que a gente falou muito sobre remover os itens de memória e tal. Um daqueles caras era esse, era o using. E no using você consegue fazer dessa forma, onde a gente coloca dentro deste contexto, dentro deste escopo, o nosso contexto, que é o cara que interage com a nossa base de dados. Quando eu termino o meu contexto aqui, a minha utilização, né, o meu ciclo de vida dentro do using, tudo que tiver dentro, ele vai finalizar. Por exemplo, a conexão. A conexão que ele abre, ele vai fechar também, tá bom? Então é uma forma inteligente de se atuar quando você precisa fazer isso. Abre, fecha, termina alguma coisa que você abriu e assim por diante. Legal. Mas vamos voltar ao contexto, porque colocar no grid, a gente já sabe que é só colocar o data source dele. E ele espera uma lista. Nesse quesito, a gente pode falar, olha, contexto, ou no caso aqui eu chamei de context, o nome da variável, context, é aquele cara que a gente criou, tá? Que aponta para a nossa classe. A gente só fala assim, ó, toList. ToList, ele pegou, ele leu toda a base de dados. Logicamente que você vira e você fala, não é algo inteligente de se fazer em determinados cenários, mas para o nosso exemplo, para te mostrar que eu consigo trazer uma lista inteira do banco de dados. Tem o as-no-tracking, que em alguns casos, não nesse, não chega a ser nada inteligente, mas esse as-no-tracking, existem algumas funções que você realiza na base de dados, que a base de dados, o que ela faz? Ela cria, ela aloca a base de uma forma, porque ele tem que fazer várias verificações, quem está lendo, por que está vendo, para onde vai, como vai ser feita as instruções. E se você utiliza o as-no-tracking, ele vai executar da mesma forma e tal, mas ele não vai travar a tua base de dados. Pelo menos não a instrução, ele não vai fazer nenhuma thread específica para bloquear, tá? E às vezes isso fica, dependendo da quantidade de informações que você está trafegando, você vai ter aí uma performance, um diferencial e assim por diante. Legal? Assim como os exemplos anteriores, eu coloquei aqui inserir, alterar, deletar, aí coloquei um buscar com link e com lambda, só para a gente ver um pouquinho diferente, tá bom? Inserir, vocês não estão vendo o campo aqui, então a gente vai inserir com base, deixa eu colocar, aqui, tá aqui. Que aí a gente faz no breakpoint aqui, ó. Beleza, eu estou interagindo com as minhas tabelas. E aí, olha só, eu tenho a minha classe, datas. Pense assim, olha, eu não estou fazendo instrução SQL, tá bom? Eu estou criando uma classe, ela se chama datas. É igual aquela que está lá no contexto, legal. F10 aqui, ó. E aí eu passo a preencher o objeto. Meu, vamos pensar uma coisa aqui. A gente falou de classes. A gente já falou de várias coisas, como interage com o item na memória, loop, isso, aquilo. Tudo isso vocês estão vendo aqui hoje de uma forma onde a gente interage diretamente com o banco de dados. E aí, no caso, ó, eu vim aqui agora no contexto que eu já tenho lá uma propriedade que é a mesma na realidade ela é DB7, mas ela espera o tipo da classe que eu estou utilizando, e aí eu só dou um add nela. Então eu peguei o objeto e adicionei. Pum, beleza. E agora eu falo o contexto, sincroniza isso aí com o banco, salva tudo que você alterou. Ele fala, beleza. Pum. Eu vou mandar um buscar porque eu não preciso abrir a base de dados, tá? Vocês já viram que a gente vai ler diretamente do banco de dados quando faz isso. Aonde eu criei o usuário de e o sobrenome Santos. E tá lá o cara criado. O alterar, eu criei o de Santos, né? Ó, ID 15.
O alterar, basicamente, é o mesmo código, mas a gente precisa passar um ID. Tem uma coisa que eu, particularmente, acho muito errado, mas isso é algo particular. Quando as pessoas utilizam o Entity Framework, e aí alguns acabam falando assim, mas o Entity é muito lento. Na realidade, às vezes a forma de se ver um código num site, num vídeo, alguma coisa, ele te deixa com um sistema lento. Por quê? Porque muitos, e vocês vão ver, anotem o que eu estou falando, vocês vão estar, agora que vocês entenderam, entendi o que é esse framework, agora pelo menos eu não estou achando nada estranho, eu estou entendendo o que está sendo falado. Você vai ver muito código, muito artigo, onde a pessoa, para fazer uma alteração, um delete, ele vai até a base com o ID, carrega o item, altera e depois manda de volta. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim. Se eu tenho o dado em mãos, eu faço a alteração e mando para o banco de dados. Legal. Vou clicar aqui no botão alterar, e o botão alterar, a gente tem um ID 15, que eu coloquei aqui, e onde está escrito de Santos, ele vai colocar Diogo Costa. Vou clicar em alterar. Não precisava debugar, né? Porque eu queria ver os dois ao mesmo tempo aqui. Agora ele não mostra. Então vou dar o play. Tá aqui. Diogo Costa. Eu vou pegar outro. Aqui é o 11. Vai ficar a mesma coisa, tá bom? Vamos executar de novo. Legal. Então vou colocar clicar no alterar. Ele está indo lá na base de dados através do Entity Framework e vai alterar. Se eu cliquei tudo certinho aqui, vai alterar o ID 11. Logicamente, que assim como no primeiro, a gente tem que colocar uma lógica específica, onde o cara ele seleciona, ou ele faz uma busca, e assim por diante. Eu vou deletar esse 11 aí, beleza? Cliquei. Não, não vai não. Por que eu não vou? Porque não pode ser nulo e eu acabei buscando um cara errado. Que é o caso que eu falei para vocês. Eu poderia montar aqui o objeto, tá? Nem devia ter falado isso antes, né? O ID é 11, certo? E esse método aqui, find, de forma performática, ele já faz um select para você. Tá? Ele vai buscar pelo ID. Tá? Como não tem um ID 9 no banco, ele deu pau. Né? Ou seja, programei muito mal aqui. O certo seria eu fazer verificação, ou na realidade você só vai deletar, porque você tem certeza que existe na base de dados. Vamos clicar de novo no deletar. Isso aqui é burrice, né? Não, tem o buscar sim. Ele vai apresentar. E agora, o ID 11 foi-se embora, tá? Porque eu mandei deletar. A forma que eu fiz isso. Não, se bem que tinha uma coisa importante que eu não falei no alterar. Eu acho que eu só alterei, mostrei que alterou e... Aqui, ó. O alterar, eu criei o objeto, tá? Tá vendo aqui? Eu criei o objeto. Mas no contexto, quando eu coloquei o objeto no contexto, eu utilizei o cara, que aí particularmente eu gosto, tá? Entry. Eu passei o tipo, que é o tipo data, tá? Que é da minha classe, que é no meu caso, da minha tabela. Passei o objeto que eu estou alterando e ainda falei que o estado dele é de modificação. Eu posso fazer exatamente o mesmo código e falar que o estado dele é de deletado, adicionado ou não teve alteração. E, logicamente, cada um para o seu cenário. E aí eu mando um context save changes. Salve as alterações na base de dados. Então foi isso que vocês viram no alterar. E aí, aquilo que eu falei que eu não gosto, eu mostrei um exemplo aqui, que é o quê? Muitas vezes as pessoas fazem o quê? Eles listam na base, que é isso aqui, que eu listei na base, trouxe para o contexto, coloquei no objeto aqui para falei, remove esse objeto que você leu e deu save changes. Vou mostrar os códigos. Com o link, você consegue escrever como se você estivesse fazendo no SQL. Só que tem muitas particularidades diferentes. Só que a ideia do link é você não precisar fazer queries. E ele vai gerar as queries para você. No caso aqui, eu meti, from... Aqui é o objeto que vai ser executado, tá? Que vai receber a informação. E aqui eu estou dando um toList. E para cada informação que voltar da base de dados, eu estou mostrando o nome e o sobrenome. Ok? Isso aí simples? Legal. Aí eu meto aqui uma instrução, tá bom? Onde eu falo, from A, criei um objeto na realidade e falei, aí me dá o seu contexto aí, ponto, que é a minha tabela, no caso a datas. Se tivesse outras, vocês iam ver como é que a query fica bem interessante aqui.
E aí eu falei, ó, só que eu quero aonde o where contenha de no nome. E aí ele vai ler no banco tudo que tiver de, ele vai retornar. E eu falei, agora seleciona esses caras aí. Depois disso, eu peguei aqui um toList e um for each, como eu falei para vocês, e estou apresentando o nome. Esse aqui é uma forma de fazer isso? É. E aí a outra forma, no meu caso, eu estou usando aqui o contexto.data, ou seja, ponto é minha tabela, e já estou colocando aqui, ó, where, e estou fazendo uma instrução através do lambda para fazer a mesma coisa que eu fiz lá em cima. Ah, qual é o melhor? Não tem. Qual é o mais rápido? Não sei. Até onde eu sei, não tem diferença. Para cada caso um caso, cada cenário é um cenário. Basta você estar familiarizado com um usa. Usa. Serve só para banco de dados? Não. Nenhum outro. Você consegue utilizar em quase que tudo hoje em dia dentro do .NET. O Link foi um ganho gigantesco. Nos dá essa feature, esse item, né, para você poder utilizar destas formas, é o link, tá bom? System.link. E aí, basicamente, eu refiz o código aqui embaixo para que o nome que vier, ele apresente diversas vezes na tela, tá bom? Vamos ver? Então, tanto 1, 2, e aqui também tem que executar a mesma coisa. 1, 2. Vou clicar aqui de novo para vocês verem. Ó, então ele executa. Na verdade, ali ele nem executa, ele vai executar aqui quando der o toString, tá? Ali ele só entende que é a instrução. E aqui ele vai executar a nossa mensagem. Se eu fizer isso com o outro botão, a mesma coisa vai acontecer, só que vocês estão vendo. Fiquei muito pequeno? Assim. Ai, é muito, é pouco, né? Ou é 880. E aí, vocês estão vendo agora a mesma utilização, só que a gente está usando, né, o where aqui, ó, que vem de dentro do datas, que é uma extension method, ou seja, um método do link, e aí vai. Beleza,